Graça e paz de Jesus, meus queridos irmãos, guardiões da essência da palavra e do nosso chamado para vivermos como igreja de forma saudável e poderosa. Quero compartilhar com você nesse vídeo um princípio que é poderoso e pode nos tornar discípulos de Jesus muito mais saudáveis. Quero falar com você sobre o poder da obediência. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amados, desde pequenos, nós temos autoridade sobre as nossas vidas. Começa dentro das nossas casas. Depois nós vamos trabalhar, nós também temos autoridades. Quando nós nascemos de novo, passamos a fazer parte da igreja, Deus também coloca autoridades espirituais sobre a nossa vida. Mas sabe, amados, muitas vezes a gente tem aquela visão de que a autoridade é alguém de quem eu tenho que me defender. E aí muitas vezes nós criamos estratégias para conseguirmos tocar a nossa vida, fazer as nossas coisas, sem deixar a autoridade que está sobre a nossa vida irritada, preocupada, chateada ou pressionando a gente. E a gente vai encontrando formas de honrar, de obedecer, mas muitas vezes o nosso coração não está envolvido em obediência. No entanto, meus irmãos, isso não é nada saudável, porque a palavra de Deus nos pede para que a gente faça isso com alegria, para que a gente também possa tornar o trabalho daqueles que nos servem, daqueles que são autoridades sobre nós, de forma realmente agradável, para que seja proveitoso para nós. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a autoridade como alguém de quem nós precisamos nos defender, a tendência é que a gente não se relacione com ela de uma forma saudável. Por isso nós temos que lembrar que as autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida têm a função de cuidar de nós, nos proteger, nos dirigir e nos servir. Esse é o padrão bíblico da autoridade. Por isso que nós não precisamos procurar formas de nos defender ou de nos afastar, mas nós podemos, pela graça de Deus, nos submeter, honrar e obedecer. É por isso, irmãos, que há poder em obedecer, há poder na obediência, há poder na submissão às autoridades instituídas por Deus, principalmente às autoridades espirituais. Irmãos, o texto disse para nós que se nós fizermos isso, nós vamos tornar o trabalho dos nossos líderes muito mais fácil. E sabe o que torna difícil o trabalho de um líder? Não é lidar com as pessoas que estão sob a sua liderança. É lidar com aquelas pessoas que não se submetem à sua liderança. São pessoas que dificultam o processo e o líder precisa encontrar uma forma de, com amor, mas com firmeza, corrigir e alinhar essas pessoas. Por isso, meus irmãos, nós como os discípulos de Jesus precisamos aprender que há poder de Deus em obedecer. E que se nós estamos obedecendo e honrando as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, nós também estamos honrando a Deus. E aí o texto diz que se nós fizermos isso e gerarmos alegria na vida daqueles que nos lideram, nós vamos ter proveito disso, porque nós vamos desfrutar de uma liderança que está feliz, satisfeita, algo leve, para que possam cuidar de nós e nos abençoar pela graça de Deus. Irmãos, eu sei que muitas vezes não é fácil. Talvez você tenha passado por lideranças difíceis, líderes que ferem e que dificultam. Mas ainda assim, como nós sabemos que Deus está cuidando e é Ele que estabelece as autoridades, nós podemos crer que Deus vai cuidar de nós e que nós podemos nos submeter. A única situação, irmãos, em que nós não vamos nos submeter às autoridades e obedecer é quando elas nos pedem para fazer algo que está fora da palavra de Deus. Senão, nós podemos sempre honrar e obedecer. E aí Deus vai cuidar de nós. Quero te incentivar a desfrutar do poder da obediência, que gera uma liderança de alegria, da qual você tira proveito e desfruta de cuidado, proteção e direção que vem dos seus líderes. Amém? Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e cresça como discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe.